E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: como podemos calcular a raiz quadrada não exata de um número? E em específico, para responder a esta pergunta, nós vamos calcular a raiz quadrada do número 60. Mas antes de irmos para este cálculo, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todos os vídeos postados aqui diariamente. Então vamos agora analisar como nós podemos fazer este cálculo. O nosso objetivo é responder a seguinte pergunta: como podemos calcular a raiz quadrada não exata de um número? E como exemplo, nós vamos calcular a raiz quadrada do número 60. E pensando neste número, nós sabemos que a raiz quadrada de 64 é igual a 8, e a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Portanto, a raiz quadrada do número 60 ela está entre 7 e 8. E para calcular esta raiz quadrada, nós vamos utilizar a decomposição em fatores primos do número 60. E desse modo, nós vamos escrever qual número irracional que elevado ao quadrado vai resultar em 60. E até o momento, nós sabemos que este número está entre 7 e 8. Para realizar a decomposição em fatores primos do número 60, nós vamos começar dividindo este número pelo menor fator primo que representa um dos seus divisores. E nesse caso é o fator 2, e ao dividirmos 60 por 2, o nosso quociente é igual a 30, que pode novamente ser dividido por 2 e tem como quociente o número 15, que por sua vez não pode mais ser dividido por 2, mas pode ser dividido pelo fator 3 e terá como quociente o número 5, que pelo fato de ser um número primo só pode ser dividido por ele mesmo, e terá como quociente o número 1. E quando nós chegamos neste quociente, nós finalizamos a decomposição em fatores primos e nós sabemos que nós podemos utilizar o produto entre esses fatores para escrever o número 60. Nós temos aqui duas vezes o fator 2, que pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado. O fator 3 se repete apenas uma vez, portanto nós temos 3 elevado à primeira potência. E o fator 5 também se repete apenas uma vez. Portanto, para escrever o número 60, nós podemos considerar o seguinte produto: 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3 multiplicado por 5. E ao resolvermos este produto, nós temos o número 60. Uma vez que 2 elevado ao quadrado é igual a 4, que multiplicado por 3 resulta em 12, que por sua vez, ao ser multiplicado por 5, vai resultar em 60. Agora que nós realizamos essa decomposição em fatores primos, nós vamos reescrever essa raiz quadrada do número 60 como a raiz quadrada deste produto, que tem como resultado o número 60. E ao observar todos esses fatores que nós temos aqui dentro do radical, nós precisamos lembrar que o índice desse radical também é igual a 2, o que significa que nós podemos simplificar todas as potências que nós temos aqui dentro que possuem o expoente igual a 2. Ou seja, nós vamos poder simplificar essa potência aqui, e o 2 que nós temos no expoente vai desaparecer. E desse modo, nós temos que a raiz quadrada de 60 é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3 vezes 5. Uma vez que 3 elevado à primeira potência é igual a 3, e 5 elevado à primeira potência é igual a 5. E nesse ponto, nós podemos resolver este cálculo que nós temos aqui dentro do radical. E 3 vezes 5 vai resultar em 15. Isso significa que este número, que é a raiz quadrada do número 60, pode ser simplificado e reescrito desta maneira, como 2 vezes a raiz quadrada do número 15. E a raiz quadrada do número 15 está entre 3 e 4. E ao multiplicarmos 2 pela raiz de 15, nós teremos um número que estará entre 7 e 8, que é representado pela raiz quadrada de 60. Agora, neste ponto, nós vamos fazer uma prova real e elevar este número ao quadrado para verificar que, de fato, o resultado deve ser igual a 60. Portanto, nós temos aqui 2 raiz de 15 e tudo isso elevado ao quadrado. E para resolver este cálculo, nós vamos multiplicar 2 raiz de 15 por 2 raiz de 15. E nós temos que 2 vezes 2 vai resultar em 4. E raiz de 15 vezes raiz de 15 vai resultar em 15. E 4 vezes 15 tem como resultado o número 60. E desse modo, nós podemos verificar que a raiz quadrada de 60 de fato é igual a 2 raiz de 15. E você conseguiu compreender como nós podemos utilizar a decomposição em fatores primos para simplificar um radical que possui uma raiz quadrada que não é exata? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Você já conhecia essa estratégia? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui diariamente.
Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.